Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva nesta noite agradável. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Só lembrar que você falou 15 minutos, hein? Vou descontar do tempo, não é? 11h30. Não. Mas hoje nós trouxemos um tema que nos inspirou em virtude do momento atual que nós vivemos, não só no Brasil, no mundo. Eu acredito que as pessoas estão muito sobrecarregadas, pesadas, preocupadas, desorientadas, atraindo para si coisas que não necessitam, pesos inúteis, preocupações que não levam a nada. Nós temos que entender que o que acontece lá fora, nós não somos alienados, mas nós não somos parte e não temos o poder de resolver. A guerra na Ucrânia, o massacre em Gaza, o julgamento do STF, os revoltados de direita, os revoltados de esquerda, nós não temos nada com isso, porque nós estamos aqui com um único objetivo, que é fazer o nosso progresso, aprendermos a amar. Nós nos preocupamos com o que acontece com o nosso vizinho, com o que acontece por aí, e aí nós vamos perceber que Jesus, em momento algum, se alguém me apontar, eu dou o braço a torcer, ele fala para você ver o que está acontecendo com o seu semelhante, com o seu vizinho, que você tem que corrigir o fulano. Não. Tudo que Jesus falou, ele falou para nós. Então ele falou assim: se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e joga fora. É melhor você entrar na vida sem olho do que ele ser motivo de sua perdição. Antes de você ver o cisco no olho do seu semelhante, veja a trave que tem no seu. É para nós. Se a vossa justiça não for maior do que dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. A minha justiça. E nós temos um conceito muito errado do que é justiça. Nós confundimos vingança com justiça. Vingança com justiça. Como eu escutei um pai falar, tá? Que ele queria a vingança da morte do filho, custe o que custar. A justiça, desculpa, ele queria justiça. O que é justiça? Alguém matou seu filho, o que é justiça? Matar o bandido? Não, isso é vingança. Prender não é justiça. Justiça seria você ter restituído a sua perda, que não tem como. Porque Kardec define, os espíritos definem que justiça é o respeito ao direito de cada um. Isso é justiça, está lá no livro dos espíritos. Então nós vamos pegando coisas que vão nos sobrecarregando. Nós vivemos num mundo de consumismo. Hoje eu estava lá na nossa ONG, na aba, e a nossa secretária, atendente, estava com um iPhone novo. A pessoa compra um telefone que dá 3 vezes o salário dela. Como dizia Silvio Santos, é melhor você ter uma carteira de R$10 com 300 dentro, do que ter uma de 300 com R$10 dentro. Nós vivemos de aparências para mostrar. Você sabe o que é status? A gente quer ter status. Você sabe qual que é a definição de status? Status significa o seguinte: eu comprar aquilo que eu não preciso com o dinheiro que eu não tenho, para mostrar para alguém que eu não gosto aquilo que eu não sou. Isso é status. Tá? Eu quero aparentar alguma coisa. Tá? Então eu para andar aqui diante de Monte Azul, eu não preciso de uma Ferrari.
Qualquer carro simples, 1000 basta para você passear. Mas não, mas eu tenho que ter. Eu tenho que ter uma moto 400 cilindrada, que vai me dar trabalho para tudo quanto é lugar. Então nós criamos para nós situações que acabam também nos pesando, além de outras coisas que nós vamos ver no decorrer da palestra, tá? Então, quando nós falamos em leveza da alma, nós podemos classificar de duas formas: ser leve e ter leveza. O que significa ser leve? O que é uma coisa leve? É uma coisa que não tem peso. Peso é mínimo, isso é ser leve. E ter leveza significa que quando eu tiver que carregar um peso, eu o faço de tal forma que ele não seja pesado para mim. Então, por exemplo, isso aqui, todo mundo dá conta de carregar esse copo aqui? Dá, não dá? Não, ele não é pesado. Mas eu quero desafiar um de vocês aqui para ficar aqui, enquanto eu estiver falando, com esse copo esticado na mão assim. Ah não, vamos diminuir, vamos pegar esse daqui. Quero esse daqui. E fica com ele esticado. Durante 1 hora, 2 horas, 3 horas. De repente a gente vai estar assim. É igual quando a gente vai em casamento, que o padre fala assim, estica a mão para abençoar os noivos, não é assim? Aí a gente começa já a fraquejar. Então na realidade não é o peso que eu carrego, é a maneira como eu carrego. Quando eu tenho que carregar, o grande problema é que nós carregamos muitos pesos que não necessitamos, que não precisamos. E a gente acaba nos sobrecarregando de tal forma, tá? E quando nós carregamos pesos que nós não precisamos, o que vai acontecer? Isso vai nos dar problemas físicos, problemas psíquicos e problemas espirituais, porque eu fico atormentado, sobrecarregado, preocupado. A preocupação, nós vamos ver mais para frente, é se ocupar antes do tempo, sem nenhuma necessidade. Sem nenhuma necessidade. Tá? Roberto me falou que ele está precisando estudar mais as obras básicas. Sim. Tá? Mas eu vejo, tá? Alguém me perguntou assim: você viu que no censo deu 9% de pessoas que não têm religião? Por que será? Eu não acredito que sejam pessoas que não acreditam em Deus. São pessoas que não acreditam nas instituições. São pessoas que preferem adorar a Deus, a fazer a sua parte dentro de casa. Porque quando ele vai no templo, ele ouve falar mais do diabo do que de Deus. Aí nós temos também uma nova configuração dentro do censo, que se chama espírita não praticante. Barreiros tem 123 mil habitantes. Segundo o censo, nós temos 3,1% de espíritas. Significa que nós temos pelo menos 3.700 espíritas em Barreiros. Aí nós fazemos uma semana espírita, que as casas fecham suas atividades, para que todos se concentrem num único lugar, trazendo palestrantes de outras cidades, até de outros estados. E temos uma média de 180 pessoas por dia. Cadê os outros 3.500 espíritas? Hoje nós precisamos estudar, nós não estudamos. Se eu perguntar aqui quem leu a Gênesis, não precisa nem falar, eu sei que não dá 10%. Quem leu o Céu e o Inferno, são duas obras fundamentais. Como é que eu posso me dizer espírita se eu não conheço? Se eu sou católico, eu tenho que conhecer a Bíblia. Se eu sou muçulmano, eu tenho que conhecer o Alcorão. Se eu sou judeu, eu tenho que conhecer o Velho Testamento, o Pentateuco. E se eu sou espírita, eu tenho que no mínimo conhecer as obras básicas. Por quê? Porque quando alguém vier me fazer uma pergunta, ou quando eu ver alguma outra, assistir uma novela com tema espiritualista, eu tenho condições de discernir se aquilo é ou não é verdade, é ou não é possível, é ou não é doutrina espírita. A Gênese, se vocês não quiserem estudar a Gênese,
Estudem pelo menos a parte de fluidos. Ela é a base para ela explica todos os fenômenos espíritas. Nos diz que aquilo que as outras religiões dizem que Jesus fez como milagre, estão todos enquadrados dentro dos fenômenos naturais, normais. Então, Jesus não veio para derrogar a lei. Nem tudo aquilo que está na Bíblia aconteceu. Muitos ali são relatos, são parábolas, são ensinamentos. Então, a doutrina espírita não fala se aconteceu ou se não aconteceu. Fala que se aconteceu, foi assim. Então, lá dentro da Gênesis, nós temos a parte de fluidos que vai nos falar que lá no plano espiritual, o que comanda não é a voz, é o pensamento. E que quando eu penso alguma coisa aqui, lá já se realizou. Quando Jesus fala assim, aquele que olhar com mau desejo para com uma mulher, já em seu coração terá cometido adultério. Em momento algum Jesus quis falar de adultério. Ele usou o adultério como exemplo para mostrar a importância do nosso pensamento. Porque quando nós pensamos e não executamos por falta de oportunidade, nós cometemos o crime. Se eu penso em matar alguém e não mato lá no plano espiritual, isso já se transformou em realidade. Vocês estão ouvindo a minha voz? Por quê? Porque as minhas cordas vocais estão vibrando, o ar transporta essa vibração, chega no ouvido, é decodificado e vocês ouvem. No plano espiritual, não tem o ar como temos aqui, grosseiro. Lá tem fluidos espirituais. Então, quando eu penso alguma coisa, eu crio uma imagem e ela é transmitida e todos veem. Lá não tem falsidade e cinismo para espíritos de uma determinada evolução, a não ser para aqueles menos evoluídos, né? Então nós temos que aprender. Nós temos, por exemplo, o céu e o inferno. Nós temos a parte do Código Penal da vida futura, o julgamento que nós vamos fazer de nós mesmos. Lá vai nos explicar dos nossos sofrimentos, das nossas felicidades e infelicidades, tudo relacionado ao que eu faço. Não tenho que colocar culpa em ninguém, porque eu sou o único responsável por tudo que acontece comigo. Lá nos fala do momento da morte, da passagem, do desencargamento espiritual, da perturbação. Está tudo explicado lá no livro Céu e Inferno. Então tem que ter um estudo na casa, um estudo dinâmico, não um estudo daquela pessoa que só um fica falando e o resto perde interesse, desistem, tá? Então, para nós mostrarmos dentro do nosso tema o que nos acontece, nós trouxemos um pedaço da Gênesis, que vai nos falar lá na qualidade dos fluidos, no capítulo 14, item 17, ele nos fala que os fluidos por si só não possuem qualidades sui generis. Eles adquirem as qualidades daquilo que nós pensamos, fazemos, falamos. Vamos dar um exemplo aqui. De repente, alguém entra nesse salão com um perfume francês que ele acabou de passar. O que acontece com essa atmosfera aqui? Fica toda impregnada daquele perfume, todos sentem. Então aquilo exala e transforma o ar com um odor agradável. Mas se por um outro lado, eu hoje comi uma feijoada, bastante repolho, feijão, um monte de coisa assim, e que me dá uma flatulência e eu sem querer solto gases aqui, aquele bem, tá? O que vai acontecer? Vai ficar só com ele? O que vai acontecer no entorno? Aquela exalação vai contaminar tudo que está em volta e todos vão sentir.
Então o ar por si não tem cheiro, não tem nada. Por que nós estamos falando isso? Porque é a mesma coisa com os fluidos. Nós somos uma bateria, um dínamo, alguma coisa. Nós temos uma aura, que esta aura se modifica a cada instante de acordo com o nosso pensamento. Se eu penso em alguma coisa de boa, amor, ela fica pura. Se eu penso em um assassinato, alguma coisa de ódio, ela se contamina. E quando ela possui características negativas, e aí, como Paulo diz que nós somos seguidos por uma nuvem de testemunhas, como a pergunta 459 do Livro dos Espíritos: influenciam os Espíritos em nossa vida muito mais do que imaginais, chegam ao ponto de vos conduzir. E quando eu estou com essa atmosfera, eu estou atraindo para o meu lado a mesma qualidade de espíritos daquilo que eu estou pensando, sentindo e agindo. Por isso, nosso cuidado com o que entra dentro do nosso corpo, dentro da nossa casa. Quando você está assistindo o jornal e passa assim: polícia persegue e mata 3 bandidos. Opa, 3 a menos, Deus fez justiça. Não, isso é um pensamento negativo, é um pensamento da morte, de crime. Nós não devemos deixar isso penetrar em nós. Devemos filtrar. Devemos ouvir músicas que tragam uma mensagem. A música tem 2 funções em nossa vida. A primeira, através da melodia, nos elevar e nos acalmar. A segunda, através da letra, nos trazer uma mensagem. E eu vejo o pessoal só vendo sertanejo universitário. Se fosse primário, nem se fala, mas universitário. Aí você vai lá: o que fala uma música sertaneja universitária? Com raríssimas exceções. Fala de mulher, fala de bebida, fala de empoderamento, fala de carro, fala de ostentação, fala de sexo, fala de traição. Mais algumas coisas que eu esqueci. Não fala. Eu fui em Catanduva fazer uma palestra, a moça veio falar para mim, concordou comigo. Não, tem sertanejo universitário bom, eu vou gravar para ele. Não perca seu tempo gravar para mim. Primeiro que o som é um sol. Aí eu fui entender o porquê. Porque ela tinha um programa na rádio com música sertaneja universitária. Nós temos que achar justificativa para as nosso comportamento, mesmo que seja errado. A gente acha sempre uma desculpa, o outro não tem desculpa, nós temos, tá? Então nós vamos ver aqui que os fluidos espirituais, eles não têm característica, mas eles podem adquirir, sob o ponto de vista moral, eles podem trazer o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, violência, hipocrisia, mas também de bondade, benevolência, amor, caridade, doçura. Então, como nós estamos pensando, nós estamos alterando. Vocês já chegaram num local ou encontrou uma pessoa que vocês se sentem maravilhosamente bem? Porque ela traz uma energia boa e a gente se aproxima e a gente também se beneficia. Mas outras que você dá até arrepio de passar, são pessoas que trazem uma atmosfera negativa, que só reclamam o tempo todo, só falam mal da vida. Tenhamos cuidado para não sermos uma pessoa dessa, mas também sob o aspecto físico, não é só moral, é físico. Sob o aspecto físico, ele pode ser excitante, pode ser astringente, calmante, penetrante, irritante, dulcificante, soporífero, narcóticos e outros mais. Então eu altero tanto na parte moral quanto na parte física, e isso influencia no meu corpo. Então Kardec fala que a qualidade do fluido seria a somatória de todas as paixões, vícios e qualidades que nós temos na humanidade, tá? Então, se ele provoca problemas físicos e problemas psicológicos da nossa atmosfera espiritual, ele vai também nos provocar doenças. Não é um pensamento negativo que vai te fazer ficar doente.
Você já ouviu falar que água mole e pedra dura tanto bate até que fura? Sim. É a constância, é você manter. Ter raiva é orgânico, é natural. Manter a raiva já é patológico. Outro dia eu fiz um atendimento fraterno de uma moça que tem 19 anos e ela foi me contar que quando a mãe dela engravidou dela foi através de um estupro. E ela, 19 anos, remoendo isso dentro dela. Não superou, não ressignificou aquilo. Não estou falando para esquecer. Mas 19 anos depois você comentar com as pessoas o que tem isso a ver com a vida atual dela. Se ela não ressignificar isso, vai ter muito a ver. Conselho Clinton fala que você ficar rememorando fatos passados é como você está numa viagem aérea e de repente dá uma instabilidade no avião, tá? E aí você pega e te dá uma ânsia de vômito, você não tem nada. Você tem um tapuér que você levou os lanchinhos, já comeu, já está vazia, você vomita na tapuér. E aí você fecha e leva para casa. Você chega lá para mostrar, ó meu bem, ó, lá no avião que aconteceu. Aí você leva para o serviço, mostra para todos os seus colegas, olha aqui, ó, eu estava no avião, me deu isso, eu vomitei. E aquilo vai ficando azedo e cheirando cada vez pior. Nós fazemos isso constantemente. O passado não pode ser residência, ele tem que ser referência para aquilo que já não existe mais. E se nós vamos ter problemas físicos, nós vamos saber o que é doença, o que é saúde. Primeiro eu quero saber aqui hoje, quem aqui hoje está doente? Levanta a mão. Ninguém. Quem está saudável? Levanta a mão. Tá. Nós vamos trazer um conceito de saúde que é da Organização Mundial de Saúde, não é doutrina espírita. Organização Mundial de Saúde fala que saúde, tá, é o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não simplesmente a ausência de doenças. Ó, vamos lá. Estado de completo, não pode ser meio, completo bem-estar físico. Significa que para eu estar saudável, eu não posso ter nenhuma dor. Não tenho dor de cabeça, não tenho dor na coluna, o ciático não dói, eu não tenho azia, não tenho má digestão, eu não tenho nenhum problema físico. Aí eu posso dizer que eu estou saudável. Mas a organização fala que também é o completo bem-estar mental. Ou seja, eu sou uma pessoa perfeitamente equilibrada, eu não tenho inveja, não tenho ciúme, não tenho orgulho, não tenho nenhum vício, nada que me perturbe mentalmente. Eu não vou precisar de psicólogo nunca na minha vida. E depressão? Não tem depressão, não tem nada, não tem tristeza, não tem desânimo, não tem nada. Completo. Mas ele fala mais ainda, social. Completo bem-estar social, ou seja, eu me dou bem com todo mundo, com o meu vizinho que joga lixo na porta da minha casa, fala, vizinho, pode deixar que eu pego para você, você não tem problema com o seu cunhado, com a sua nora, com a sua sogra, você não tem problema no ambiente de trabalho, você é uma beleza, você não tem nada. Então, saúde, ele seria completo bem-estar físico, mental e social. Quem aqui está saudável hoje? Acho que é a última vez que vocês me chamam, né? Porque em 5 minutos ficou todo mundo doente. 5 minutos nós ficamos todos doentes, tá? Então, se nós analisarmos, nós costumamos relacionar a saúde a problemas físicos. Chico Xavier era doente? Sim. Não. Ele tinha doença. Aí tinha doença, é isso daí. Ele tinha doença. Mas não era doente. Irmã Dulce, com 1/4 do pulmão funcionando, era doente? Não, ele tinha doença. Hitler era doente? Hitler, vegetariano, não pegava uma gripe, um homem saudável e forte, não tinha nenhum problema físico. Era doente ou não? Completamente. Então você pode estar andando na rua com pessoas aparentemente saudáveis, mas que são doentes por dentro. E nós temos que evitar que nós também sejamos doentes, né? Vamos lá. Agora, eu vou trazer aqui algumas dicas para a gente ser leve. O que precisa para ser leve? Eu estou carregando
uma mala cheia de pedras. Como é que eu faço para tornar essa mala leve? Eu começo a tirar as pedras e jogar fora. Carregar somente aquilo que eu preciso. Você vai viajar, tá, pro Alasca, você não vai levar roupa biquíni, porque lá você não vai usar, você vai levar roupa de frio. Você leva só o que você necessita. Tá? E então eu vou dar algumas dicas. Isso aqui é só algumas características, alguns pesos que nós carregamos, porque não coube tudo, a transparência é pequena, é só isso aqui, tá? Não é muito, tá? Então a gente tem que analisar quais desses pesos nós carregamos: ambição, apego, ciúme, cólera, culpa, decepção, depressão, posse, raiva. Imagine ali, tá? Quantos desses, isso daí tudo na nossa mente pesa muito no nosso emocional. Quais desses daí? Ódio, pânico, pessimismo, inveja, irritação, mágoa, impaciência, indiferença. Se nós fizermos uma análise, tá? Quem aqui não tem nenhum destes comportamentos ou sentimentos? E aí nós levamos para cá, para lá, indevidamente. Então a primeira coisa, para ser leve, você tem que deixar de carregar tudo aquilo que pesa em você. Nós não vamos conseguir tirar tudo, mas comece com alguma coisa. Se a gente tirar os 3 por encarnação aqui, eu acho que está bom. Tá? Acho que está razoável. Porque se nós formos lá no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, Kardec nos fala que o sofrimento é inerente à imperfeição. Cada imperfeição que eu tenho, um sofrimento a mais. Cada imperfeição que eu elimino, um sofrimento a menos. Cada virtude que eu adquiro, uma felicidade a mais. Então não adianta eu querer jogar a culpa daquilo que acontece em outros. Se nós formos na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, que vocês devem ouvir sempre aqui, o que é a lei natural? Os Espíritos nos falam, a lei natural, ela é a lei de Deus. Ela é a única necessária para a nossa felicidade. Ela nos indica o que devemos e o que não devemos fazer. E o homem somente é infeliz quando dela se afasta. O sofrimento é o afastamento da lei de Deus. Simples assim. Não adianta eu colocar a culpa no meu pai, na minha mãe, no meu irmão, no meu patrão. Não. Bateu, doeu, pega que é teu. É assim que funciona a coisa. Então, se você pegar, por exemplo, uma pessoa invejosa, ela sofre? Claro que sofre, porque ela não tem paz vendo que o outro tem uma coisa que ela não gostaria que eu tivesse, porque é diferente do ciúme, da inveja. A inveja, eu não querer que o outro tenha. É o meu vizinho pintar o muro de azul e eu fico com tanta raiva que eu vou lá e picho de noite, porque eu não quero que ele tenha o muro azul. Você tem que ter ambição boa na vida. Por exemplo, tá? Seu vizinho comprou um carro, aquele carro do sonho que você queria, e você chega para ele e fala: como, meu amigo, como é que você fez? Nós trabalhamos juntos, nós ganhamos a mesma coisa. Falei: não, minha mulher está vendendo Jequiti agora. Aí nós juntamos a renda. Você já chega em casa com um catálogo: mulher, vai vender Jequiti para a gente poder comprar um carro igual do vizinho. Isso é saudável. Eu não tenho que invejar Chico Xavier. Eu tenho que ter uma aspiração de um dia chegar no patamar, e eu vou chegar, mas sem desmerecê-lo, sem prejudicá-lo. Então qualquer desses sentimentos aqui, mau humor, o que acontece? Me dá problemas físicos, afasta as pessoas de mim, é sofrimento. Pega um desses aqui e fala que não tem sofrimento. Vocês entenderam onde está a raiz do nosso sofrimento? Está aqui. Então isso aqui nós temos que eliminar. Basta você ser passivo. O que é ser passivo? É você não fazer. Não vou ter ciúme, não vou ter inveja, não tenho ódio, não tenho rancor, não tenho... não. Você não precisa fazer esforço nenhum.
Você não precisa fazer nada, só não fazer. Tá? Mas, além de nós tirarmos os pesos que nós carregamos inutilmente, nós também podemos nos tornar mais leves através. Vamos pegar um exemplo. Vocês já pegaram um balão, bexiga? Encheu uma bexiga, quando você solta, o que acontece? Cai. E se você colocar um gás hélio, o que acontece? Não é assim? Então nós temos que inflar a nossa alma com fluidos leves para que nós também subamos. Então aí, como é que eu coloco fluidos leves? Através das qualidades e das virtudes. Eu fiz uma listinha pequena também, porque não me couberam todas aqui. Tá? São algumas das coisas que nós temos que desenvolver. Tá? A aceitação, a admiração, a afeição, a alegria, amor, confiança, coragem, dignidade, simpatia, solidariedade, ternura. Quaisquer destas características que eu desenvolvo em mim, eu me torno mais leve. Porque para eu desenvolver aquilo, eu necessariamente tenho que tirar alguma outra coisa negativa dentro de mim. Para eu desenvolver o perdão, tá? Eu tenho que acabar com o meu ódio, com a minha inimizade, com outras coisas mais. Então aqui já demanda uma atitude ativa. Enquanto que do lado de cá basta você não fazer, do lado de lá você tem que desenvolver respeito, aceitação. O que é aceitação? Aceitação e respeito, elas são mais ou menos sinônimos. Significa que eu faço o que eu quero. Aliás, Emmanuel, eu estava fazendo uma palestra em Itaiúva, e eu vi uma definição, recebi um daqueles panfletinhos de Emmanuel, definindo o que é liberdade. O que é liberdade? Ele fala o seguinte: enquanto você não conhece Jesus, é fazer o que você quer. Depois que você conhece Jesus, é fazer o que você deve. Liberdade significa eu fazer tudo aquilo que eu não ultrapasse, não a minha linha divisória, não afete o meu semelhante. Eu tenho direito de ter a religião que eu quero. Eu quero ser espírita, eu vou ser. Só que eu tenho que respeitar e aceitar que o outro quer ser católico, o outro quer ser judeu, o outro quer ser ateu, à toa. Não tem problema. Eu tenho a minha sexualidade definida, mas eu posso encontrar alguém que tem uma opção sexual diferente. E que eu tenho que respeitar que o problema é dele, não é meu. Eu torço para o time que eu quiser. Apesar do Corinthians ser o melhor, eu torço para sortear qualquer um. Tá? Eu dou o direito de cada um torcer. Tá? Porque o que é mais bonito na lei de Deus é a diversidade. Você sabia que Deus é um péssimo matemático? Você sabia que Deus só sabe contar até um? Sabia? Vamos lá, ele criou um único princípio material que se transformou em tudo de acordo com as condições de pressão e temperatura. Ele criou um único princípio inteligente que vai estagiar nos reinos inferiores até chegar na humanidade. É um só. Ele criou uma única lei universal. Lá na Gênesis está o brasão do universo, unicidade de criação, variedade de efeitos. A Terra tem 8 bilhões de habitantes. Procurem 2 pessoas com a mesma impressão digital. Não tem. Pode ser gêmeo, nasceu do mesmo ovo que dividiu, com os mesmos DNA, tudo certinho. Um é diferente do outro. Procurem 2 pessoas com o mesmo céu da boca, não existe. Procurem 2 pessoas com a mesma íris do olho, não existe. Procurem 2 pessoas com a mesma configuração sanguínea. O Bradesco hoje ele tem um reconhecimento, não é da digital, é da palma da mão. Ele lê os seus vasos sanguíneos e não tem 2 iguais. A variedade está aí. E o respeito significa eu aceitar a opção do outro. A responsabilidade é dele, do que ele vai fazer.
Se eu escolho votar num candidato da direita, é meu direito. Se eu resolvo votar na esquerda, é meu direito. E o meu semelhante tem o direito de votar em quem ele quer. Eu não vou demonizar o outro porque ele não pensa igual a mim. Eu fiz uma palestra em Colina, quase me bateram quando eu falei que o bolsonarista tem que amar o petista e o petista tem que amar o bolsonarista. Quem falou isso foi Jesus, não foi eu. Não foi Jesus, mandou amar até os inimigos. Eu vejo famílias se separando por causa de política, brigas, grupos se desfazendo por causa de política, pessoas colocando política dentro da casa espírita, que aqui não é lugar, porque ninguém está com a verdade. Todos nós temos a nossa verdade, mas a verdade correta nós não sabemos. E cada um tem o direito de fazer aquilo que lhe programa. Ele quer estar fumando? Problema dele. Está bebendo? Problema dele. O que eu puder fazer para dissuadi-lo, vou fazer. Mas mais através do exemplo do que. Então, para mim fica. Agora, ter leveza significa que? O que significa ter leveza? É que muitos de nós nascemos com alguns pesos que nós vamos ter que carregar por resto da vida. Uma pessoa que é cega, é um peso que ela carrega. Uma pessoa paraplégica, uma cadeira, um cadeirante, uma pessoa com déficit intelectual. Então são situações que nós fizemos um pacto, aceitamos, pedimos ou concordamos em vir daquela forma. Porque quando nós falamos em livre-arbítrio, o livre-arbítrio não é aqui. O nosso livre-arbítrio aqui é relativo. Por quê? Porque nós já fizemos as escolhas lá em cima. Não adianta eu querer ser rico aqui se eu escolhi ser pobre o resto da vida lá, a vida inteira. Não adianta eu querer ser uma coisa que eu não sou. Então eu já fiz uma escolha lá. E aqui eu tenho o meu livre-arbítrio relativo àquilo que eu já usei e às minhas necessidades. O livre-arbítrio não é fazer o que quer, não. É fazer o que se deve. Então nós temos pessoas que passam por essa vida e nós vamos perceber que cada uma age de uma forma. Pegamos um Jerônimo Mendonça, um gigante deitado, que ele vivia numa cama, todo deformado, cego, e era uma pessoa que aconselhava, que fazia palestras, que nunca se deixou. Pegamos João Machado, lá de Tupaciguara, de Valdo faz uma palestra dele maravilhosa. Ele era um cotoquinho que vivia num carrinho, ele nunca dependeu de ninguém. Ele trabalhava, ele ganhava seu dinheiro e mantinha várias famílias às suas custas. Tratava de várias pessoas carentes. Uma pessoa que poderia estar esmolando, e você pega muitas vezes a pessoa com a deficiência, usa aquilo para tirar proveito de alguma coisa. Então nós temos que saber que os pesos que nós trazemos e que temos que carregar, nós temos que fazer com que eles sejam leves para nós, que nós saibamos carregá-lo num carrinho. Em vez de você empurrar, você puxa, que é mais leve. Vocês já prestaram atenção? Já tentaram empurrar um peso? Aí se você puxar, é mais levinho. Tenta colocar um pano embaixo, algumas coisas. Você dá uma forma de carregar o seu peso para que ele se torne leve. Então, forma de se lidar com a dor. Então, a dor, eu posso simplesmente ficar sofrendo, lamentando e lastimando, e arrastando essa dor por onde eu for, e reclamando da vida o tempo todo. Mas eu posso também analisar essa dor. Por que esta dor? O que eu tenho que aprender com isso? E aí você vai verificar o que pode aprender com ela, vai aceitá-la, sempre lutando contra. Então, Emerson Pedersoli teve numa palestra em Bahia, ele é de Belo Horizonte, e ele disse que encontrou um amigo, falou: e aí meu amigo, como é que está? Tudo bem? Falou: Emerson, depois da notícia, agora eu estou bem. Falei: que notícia é essa? Estou com câncer. Falei: mas isso é bom? Falei: Emerson, claro que é, Emerson. A doença é da alma. Ela usa o corpo para sair, para purificar a alma.
Eu estou com esse encargo, com esse peso, com essa doença, em virtude de comportamentos meus que eu não me lembro de outras vidas. E agora Deus me deu a oportunidade que Ele venha ao corpo. Eu vou me tratar, vou fazer tudo o que for possível, mas não vou lamentar. Não vou jogar a culpa nos outros, porque eu sei que isso é meu. E quando eu desencarnar, o corpo fica com a doença, eu vou embora. Tirou da alma, porque a pessoa que vai só lamentar, reclamar e xingar, não se livra, porque não tem a aceitação daquilo, porque Deus não vai deixar que ninguém sofra sem necessidade. Deus é onipresente, está em todo lugar. Deus é onisciente, sabe tudo. Deus é onipotente, tem todo o poder. Vocês acham que Deus vai deixar alguém sofrer? Vamos supor que num cantinho escuro aqui de Monte Azul, uma pessoa está passando e de repente vem um meliante para assaltar e matar, até estuprar essa pessoa. Deus está lá? Deus está vendo? Deus sabe o que vai acontecer? Sabe. Deus tem poder de evitar? Tem. E por que não evita? Porque Deus tem leis sábias e perfeitas, e que aquilo tem alguma necessidade de acontecer. Não é motivo desta aula, podemos vir falar sobre isso algum dia, mas nós sabemos dos nossos comprometimentos. Vocês sabiam falar de Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, que matou e estuprou 11 mulheres? Sim. Segundo as notícias e o inquérito que teve dele, hoje está uma bíblia debaixo do braço lá na prisão. Aquele rapaz matou e estuprou 11 mulheres. Aí ele vem numa nova encarnação, aquela criança linda e maravilhosa, e acontece uma violência, não necessariamente sexual, contra, fala, nossa, aí ó, coitadinho, uma criança tão pura, e o espírito dele, que carga que está trazendo? Eu participei de um encontro ecumênico que teve na Faculdade de Medicina 2 semanas atrás, tá? E para estudantes da medicina, e uma das alunas me perguntou, tá? Por que é que uma criança de tenra idade vem com um câncer se ela não errou, não pecou em nada? Nós sabemos que as vidas são solidárias, que você traz a herança de tudo aquilo, e que alguma razão tem. Ou, como por exemplo Oscar Niemeyer fumou durante 100 anos, não teve câncer, não teve enfisema, não teve infarto, não teve nada. Tudo aquilo que ele fez com o corpo físico vai ser atenuado pelo que ele fez com o espírito e vai trazer no seu perispírito. Porque senão Deus seria injusto deixar uma criança nascer forte, outra não, né? E transformá-la em amor, tá? Opa. Agora vamos ver o que Jesus nos fala a respeito de leve, de ser leve e de leveza. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu escutei uma palestra que o pastor parou aqui. Eu vos aliviarei. É interessante para nós parar aqui. Jesus fala que vai aliviar qualquer problema, não vai? Se você tiver um problema financeiro, vai aliviar? Vai. Um problema de saúde, vai. Um problema de trabalho, vai. Jesus está falando, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Bom, só que ele dá a condição, para que isso aconteça, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, para que ele nos alivie, nós temos que carregar o fardo de Jesus. O que é o fardo de Jesus? Essa é a questão. Como é que nós fazemos para carregar o fardo de Jesus? Que qualquer um de nós dá conta, porque ele é leve. Então eu fiz uma tabelinha aqui. O que é o jugo de Jesus? O que é o jugo da terra? Eu gostaria que a maneira que nós estamos falando, vocês interiorizassem e verificassem o que isso pesa em nosso íntimo e o que é leve dentro de nós. Então o fardo de Jesus é o amor. Quanto pesa o amor dentro de nós? Nada.
Nós ainda não conhecemos o amor verdadeiro, o amor cósmico universal. O amor que nós conhecemos é esse amor ainda bruto aqui, e mesmo assim ele nos eleva, nos faz bem. A gente esquece de almoçar, de jantar, esquece que tem família. Quem ama flutua, não é assim? Isso nesse amor ainda grosseiro que nós temos, tá? Mas o jogo da terra é o ódio. O que acontece com uma pessoa que tem ódio? Ela fica cerrada, ela vai ver, eu tinha que ter falado isso, ela vai precisar de mim ainda, quando eu encontrar vou fazer isso, e vai, e você fica remoendo aquilo, e vai dormir com o inimigo. Vai dormir porque nós não temos o esquecimento e não temos a gratidão e o perdão. Vocês costumam fazer promoção beneficente aqui? Pizza, jantar, almoço. Vamos supor que você faça uma promoção de pizza e você pegue 5 bilhetes para vender. Você vendeu o primeiro, vendeu o segundo, vendeu o terceiro, vendeu o quarto. A quinta pessoa fala não para você. Aquele muquirana, o cara tem dinheiro, não sabe que o dinheiro é para caridade, e você fica. E todo mundo que você encontra, você viu fulano, não quis comprar pizza. A gente lembra dos 4 que compraram? Nós somos gratos? Não. Nós não temos a gratidão. Nós vamos lembrar de quem não comprou, vamos criticar quem não comprou, esquecendo que tivemos 4 respostas positivas. Nós somos assim. Somos sensíveis às perdas, não aos ganhos. E temos que mudar e dar graça a tudo, como diz Paulo. Dai graças em tudo, porque tudo vem de Deus. Temos que agradecer por tudo de bom que acontece conosco. Temos que agradecer por tudo de ruim que poderia ter acontecido e não aconteceu. E temos que agradecer por tudo de negativo que aconteceu, porque aquilo vai nos trazer uma lição. Nós evoluímos através das experiências e das dores. Então nós temos o jugo de Jesus, é o perdão. Quanto pesa o perdão? Quem perdoa fica livre. Perdão é bom para quem perdoa, não é para quem é perdoado. Se a pessoa não aceitar, o problema é dela. Você tira o encargo, você tira aquele peso da sua consciência. Em compensação, a vingança. A vingança nos deixa atormentados, buscando uma forma de nós tirarmos a forra. Tivemos um caso em Barretos de um rapaz que ficou 1 ano planejando uma vingança contra um motorista de táxi, até que ele conseguiu matar um pedaço. Imagina em 1 ano quantas forças negativas, quantos espíritos negativos estiveram vinculados a ele para fazer os planos, quantas as companhias espirituais que ele teve foram terríveis. A vingança não faz bem para ninguém. A vingança é um para o cemitério, outro para a cadeia. Ninguém ganha com isso, tá? A humildade, quanto pesa a humildade e quanto pesa o orgulho? O orgulho, se por cima de mim, só avião, se passar abaixo, eu taco pedra, tá? O orgulho nos faz manter altivos. A fraternidade, a bondade contra o egoísmo, a ambição. A pessoa egoísta, ambiciosa, nunca tem fundo. As pessoas avarentas são as mais pobres que tem, que eles não gastam nem para comprar um chocolate, guarda tudo para esperar, para morrer e fica lá em cima assistindo a briga dos familiares. Vocês viram esse caso aqui em São Paulo, lá da Ultrafarma? O fiscal, a mãe do fiscal tinha um patrimônio de 2 bilhões de reais. Nossa. Não tem fundo. 2 bilhões, acho que nem 10 encarnações eu consigo gastar isso. 2 bilhões de reais. E pegando sempre mais, tá? Não se contenta. Então é um poço sem fundo. É a mesma coisa de um usuário de drogas, é um vício. Ele tem que ter doses cada vez maiores para você ver, tá? A ambição e o egoísmo no usuário. A resignação, o que é ser uma pessoa resignada? É uma pessoa que não reclama contra a vida, é uma pessoa que sabe que aquilo que está acontecendo tem alguma necessidade, que o responsável por aquilo somos nós mesmos. Eu não jogo como os outros. Em compensação, a pessoa revoltada sempre acha um culpado. Se eu bato a mão aqui e derrubo esse copo d'água, em vez de falar, opa, me desculpa, eu fui desastrado, quem deixou esse copo aqui? Eu já falei que aqui não é lugar de copo. Não é assim que nós fazemos? A gente sempre tem que achar um culpado, tá? A pessoa calma e paciência contra a pessoa desesperada, o desespero. Desespero significa você se preocupar antes do tempo.
é não esperar as coisas acontecerem. 90%, 80% das nossas preocupações não se concretizam. É como a história daquele rapaz que estava lá na Itália, na véspera da Segunda Grande Guerra Mundial, e todo mundo preocupado, vem guerra, não vem guerra, vem guerra, não vem guerra, e ele não estava nem aí. E aí, ele começou, a pessoa que não está aí, ele incomoda os demais, né? Perguntaram para ele, você não está preocupado com a guerra? Ele falou, das duas uma, pode ser que a guerra venha, e pode ser que a guerra não venha. Se a guerra não vier, eu não tenho, está tudo em paz, tudo tranquilo, não tenho com o que me preocupar. Mas se a guerra vier, das duas uma, pode ser que eu seja convocado, e pode ser que eu não seja convocado. Se eu não for convocado, eu não tenho com o que me preocupar. Mas se eu for convocado, das duas uma, pode ser que eu vá para frente de batalha, e pode ser que eu fique na retaguarda. Se eu ficar na retaguarda, não tenho com o que me preocupar. Mas se eu for para frente de batalha, das duas uma, pode ser que eu seja ferido, pode ser que eu não seja ferido. Se eu não for ferido, eu não tenho com o que me preocupar. Mas se eu for ferido, das duas uma, pode ser um ferimento leve, pode ser um ferimento grave. Se for um ferimento leve, eu não tenho com o que me preocupar. Mas se for um ferimento grave, das duas uma, pode ser que eu morra, pode ser que eu sobreviva. Se eu sobreviver, eu não tenho com o que me preocupar. Mas se eu morrer, eu vou estar ao lado de Deus, aí que eu não tenho com o que me preocupar mesmo. Não significa ser alienado, significa deixar as coisas acontecerem, sem vivenciar o futuro, e na forma, à medida que as coisas vão acontecendo, você vai tomando as atitudes. Então eu vejo que tem gente aí que fica preocupado à noite sem dormir, tem que pagar uma duplicata amanhã, e eu não consigo nem dormir, de preocupação. Dinheiro não vai aparecer debaixo da cama para você pagar, não. Faz o seguinte, pega o telefone e liga para a pessoa, eu não vou te pagar amanhã. Quem não vai dormir é ele, aí você dorme tranquilo. Quem não vai dormir é ele, entendeu? Então, a preocupação não vai resolver. Existem dois tipos de problema, o que tem solução e o que não tem solução. O que tem solução, não adianta você se desesperar. Você vai usar o desespero é uma energia negativa, que você gasta à toa. Usa a energia para encontrar solução. E se não tem solução? Esquece, não tem solução, você vai esquentar a cabeça para quê? Não tem solução. E eu vou contar para vocês que os problemas não têm solução. Nós temos que superar. O rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos. Quando ele encontra uma pedra pequena, ele leva de roldão, uma média também. Quando ele encontra uma pedra grande, ele bate, não vai, ele desvia e vai embora. Esta é a função dos obstáculos da nossa vida, tá? Então a gente não tem que ficar preocupado. Por quê? Aí chega alguém aqui e fala assim, morreu meu pai, você vai dar um pai novo para ela? Não. Você tem que ajudá-la a superar aquilo. Roubaram meu carro, você vai, não, vai acionar o seguro, não tem trabalho, compra outro. Perdeu o emprego, vai procurar outro. A sua namorada, seu namorado abandonou, você vai lá chamar de volta? Não, tá? Você tem que ter condições para superar aqueles obstáculos. Aí nós temos a fé, ponta desse preço. Agora eu quero perguntar para vocês, quanto pesa isso aqui? O amor, o perdão, a humildade, a fraternidade, a bondade, a resignação, a calma, a paciência, a fé, dentro da nossa consciência. Quanto pesa? Pesa alguma coisa? Nada. E quanto pesa o ódio, a vingança, o orgulho, o egoísmo, a ambição, a revolta, desespero, desesperança? Quanto pesa isso? Muito. É um peso muito grande. Agora a pergunta crucial: de quem depende eu optar pelo amor ou pelo ódio? Pelo perdão ou pela vingança? É do meu pai, é da minha mãe, é do meu filho, é do... de quem é? Minha. De mais ninguém. A felicidade, ela está em nossas mãos. Depende só de nós e de mais ninguém. Porque quando eu opto por isso aqui, eu estou cumprindo a lei de Deus. Eu estou desenvolvendo as virtudes que vão me dar a felicidade. Eu estou deixando os vícios que vão me dar o sofrimento.
Então a culpa do meu sofrimento não é do meu pai, do meu irmão, do meu patrão, do meu colega, de ninguém, é minha. Se está te acontecendo alguma coisa, analisa, busca saber o porquê que está acontecendo aquilo, ressignifica a sua vida em torno daquilo que está acontecendo. Então, o único responsável por tudo somos nós, mais ninguém, tá? E aí eu vou trazer a musiquinha agora, que traduz o que nós estamos falando. Ó, é do Flávio Leandro, chama Mudança. Fantástico, Flávio Leandro, tem músicas maravilhosas, tá? Então nós vamos analisar alguns pedaços dessa a composição dele mesmo com Elmo de Oliveira, tá? Hoje, com sinceridade, eu acordei com a vontade de cuidar de mim. Quem é mim ali? É meu corpo? Não. É o meu espírito. Porque nós, nos afazeres do dia, nós esquecemos de cuidar de nós. E nos preocupamos com as aparências, com a nossa estética, com o nosso visual, de mostrar aquilo que nós não somos. Então, eu acordei com a vontade de cuidar de mim. Me levar para um passeio sem pisar o pé no freio, sem pensar no fim. Arrumar minhas gavetas, botar tinta na caneta do meu coração para que tudo que eu fale, tudo que eu escreva provenha do coração, que tenha sentimento, que tenha sentimentos bons, que eu só faça o bem, que eu ame. Tá? Escrever o eu me amo cada vez que a voz do mundo me disser que não, porque nós não deixamos fazer. Não podemos deixar com que as pessoas nos diminuam. Não é ser orgulhoso, não é ser... Não, é você se dar o valor, se reconhecer e saber que todos nós estamos sujeitos a erros. E quando eu receber uma crítica, das duas uma. Ou é verdade, é mentira. Se for verdade, eu me corrijo. Se for mentira, eu ignoro. Eu ignoro. Por quê? Porque o que importa não é a minha reputação, porque a reputação é o que falam de mim, é o meu caráter, que é o que eu sou, de verdade, que eu levarei comigo. Então, quando alguém quiser me desanimar, eu não vou deixar que isso aconteça. Eu vou tirar a lição daquilo e vou prosseguir a minha vida. Ler um livro, colher flores, animar, olha só, animar essa pessoa que andou vagando à toa, mas que mora em mim. Quantos de nós estamos por aí, vagando à toa, sem a noção de quem nós somos realmente e sem nos preocuparmos com o nosso verdadeiro eu? Porque eu não tenho espírito, eu sou um espírito revestido de um corpo que eu recebi na concepção e vou deixar na desencarnação. Não trouxe nada, não vou levar nada, então não tenho que brigar por nada que não é meu aqui, tá? Quando eu mudo, o mundo muda. Por isso que a música chama mudança. É a mudança do mundo, é mudança, tá? Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Quando nós quisermos mudar o mundo, mudemos a nós mesmos. Quando Kardec pergunta assim, por que na Terra o bem, o mal sobrepõe, ainda se sobressai sobre o bem? Porque os bons são tímidos, os maus são audaciosos, intrigantes. Quando os bons quiserem, vencerão. E não significa que eu tenha que brigar com os outros. Os bons vencerão quando eles mostrarem a sua bondade, como fez Jesus, que esperava que viesse um
um senhor num cavalo com uma espada de fogo que implantaria o seu reino à força. Ele mostrou mansuetude, nunca revidou uma agressão, aceitou tudo. Isto é ser bom, mostrar o lado bom que nós temos para todo mundo, tá? Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda neste mundo é somente a mudança. Tudo muda. Tudo muda. Quem pode me falar a idade aqui? Quantos anos você tem? 72. 72? O que você tem 72 anos? O quê? Conhecimento. Pode ter mais, pode ter menos. Seu corpo tem 72 anos? Sim, não. Mais. Não, por que tem 72 anos? Quantas células você tem do seu nascimento aí? Bilhões. Nós trocamos trilhões de células por dia. Bilhões. Nosso corpo já não é o mesmo. A cada segundo nós estamos mudando. Ninguém entra no mesmo rio 2 vezes. O rio já não é mais o mesmo, a pessoa também não. Então nós temos que entender que nós temos que mudar. A resistência maior é para a mudança que nós queremos mudar os outros, não a nós mesmos, tá? Aqui uma frase de Paulo: o bem que eu quero não faço, mas justamente o mal que eu não quero eu faço, porque o bem que eu, o espírito, quero, porque me faz bem, eu como encarnado não faço, mas o mal que eu não quero, geralmente eu faço. E eu gosto muito dessa frase do Sartre, que diz o seguinte: viver é ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Toda escolha nossa tem um lado bom e um lado ruim. O pastor Cláudio Duarte, ele fala que foi na casa de um amigo, e o amigo falou para ele: pastor, o senhor gosta de Coca-Cola? Gosto. O senhor quer? Quero. E ele pegou e deu um copo para o pastor: de jeito nenhum. O senhor não gosta? Gosto. O senhor não quer? Quero. Toma. Não. Depois de umas 5 vezes ele falou: não estou te entendendo. Você fala que gosta, você fala que quer, eu te dou, você não pega. Ele falou: meu amigo, eu amo Coca-Cola, isso aí vicia. Isso aí tem um sabor químico que é para viciar mesmo. Se eu pudesse, eu tomava cedo, à tarde, à noite, madrugada. E se eu gosto, é claro que eu quero, mas eu não devo. Eu não devo porque vai me engordar, vai me fazer mal para a saúde, vai me provocar um câncer. Então nós temos que na nossa vida entender o que eu gosto, o que eu quero e o que eu devo fazer. E devemos optar por aquelas coisas que nos elevem a alma, aqueles tesouros que nós juntamos, que as traças não roem, a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba, que são os valores imperecíveis da alma e que seguirão conosco na vida para frente. Isso é que nós devemos optar, tá? Porque as escolhas, toda escolha tem lado bom e lado ruim. Ter filho é bom? É, mas dura a vida inteira um filho, complicado, Mário Prata diz que dura a vida inteira. É gostoso, é alegre, e o que você gasta, e quantas noites de sono, e para pagar uma escola, e o que vai ser, é preocupação resto da vida. Comprar um carro novo é bom? Claro, você faz em viagem com os amigos, mas na hora de pagar o IPVA, na hora de pagar o seguro, na hora que alguém rala no seu carro. Então tudo na nossa vida, eu resolvo ter uma alimentação vegetariana, eu ganho na saúde, perco no paladar. Eu resolvo comer tudo, ganho no paladar, perco na saúde. Tudo na nossa vida você vai ter o lado bom e o lado ruim. Escolhemos aqui que o lado bom esteja relacionado com o nosso progresso, com a nossa evolução e com aquilo que nós vamos levar daqui. E só para encerrar, uma frase de Carlos Monandares que fala: ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Então nós vamos ainda neste ambiente espiritual, agradecendo a Jesus pela oportunidade que tivemos de estar aqui, junto com esses familiares novos que nós conquistamos, que seguirão com essa amizade para toda a eternidade. Que nós possamos, Mestre, levar daqui um pedacinho de cada um e deixar aqui em cada um pouquinho de nós, como de Santa Exupéry. Aqueles que passam na nossa vida não vão só, nos deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Que nós possamos, Mestre, retornar aos nossos lares em paz, com muito amor, com bom ânimo, para que prossigamos a nossa vida, não naquilo que queremos, mas naquilo que devemos, dentro daquilo que nos propõe Jesus,
dentro daquilo que nos diz a doutrina espírita, para que nós nos tornemos pessoas melhores e colaboremos para um mundo melhor, com muita paz. Que nos acompanhe no nosso retorno, que assim seja. Muito obrigado.